Salve resenheiros, tudo bem com vocês? Eu aqui mais uma vez, vamos embora aí com a gente para mais um vídeo. Vídeo esse daí para falar sobre Copa do Brasil. Então, vou fazer um pós-jogo aí de Santos e Coritiba, que tivemos o encerramento desse jogo aí em alguns instantes atrás aí. Vou só passar um pouquinho antes dos resultados que aconteceram dos jogos de ontem e de hoje, tá, pessoal? Só para ilustrar aqui o vídeo e depois já entro na análise desse jogo de 0 a 0 entre Santos e Coritiba, tá bom? Então, ontem a gente teve aí alguns placares já definidos desses jogos de ida aí da Copa do Brasil da quinta fase, então, sem mais delongas, bora lá. Então, o Botafogo recebeu a Chapecoense, ganhou por 1 a 0. O São Paulo também recebeu o Juventude, também ganhou por 1 a 0. O Grêmio, recebendo o Confiança, ganhou por 2 a 0. Bom placar aí para o Grêmio. O Barra recebeu o Corinthians aí e perdeu por 1 a 0 dentro de casa. Então o Corinthians já meio que garante aí uma vaga para a próxima fase, né? Tem o jogo da volta, mas acredito que o Corinthians ganhe também na Neoquímica Arena e passe adiante aí na próxima fase. E também tivemos o resultado do Paysandu e Vasco. Paysandu que recebeu o Vasco aí, recebeu o Vasco em casa e perdeu por 2 a 0. Então, resultado que fica difícil aí pro time do Paysandu para reverter no Rio de Janeiro, mas vamos aí ver o que vai ser esse jogo da volta, né? E também, há pouco aí, tivemos encerrado também o jogo entre Bahia e Remo, Bahia perdendo pro Remo por 3 a 1 na Bahia, né? Salvador, então fica bem complicada a situação do Bahia aí nesse jogo da volta, tendo que jogar fora de casa e buscar o resultado com 2 gols contras aí. E o Goiás e Cruzeiro que terminaram empatados aí em 2 a 2. Então, esses foram os resultados aí desses jogos de ida, dos jogos que aconteceram na terça-feira e na quarta-feira. Teremos mais 2 jogos amanhã para encerrar. Lembrando que ainda hoje teremos mais 2 jogos também, né, para finalizar essa rodada de hoje. E amanhã complementando aí esses jogos de ida dessa quinta fase, os últimos 2 jogos aí dessa semana. Então, entrando agora na questão do jogo do Santos e Coritiba aí, um jogo que foi fraco tecnicamente, jogo que não teve muitas oportunidades ali para nenhum dos dois times. No primeiro tempo, o jogo valeu o resultado de 0 a 0, né? As equipes não fizeram muito para ter chances de gols, criar chances de gols, então o resultado foi justo ali, ao meu ver. E na segunda etapa, quem teve mais próximo ali de abrir o placar foi o Coritiba. Coritiba que vem apresentando aí ótimos resultados aí na Série A do Campeonato Brasileiro, né? É um dos melhores visitantes aí. O Coritiba, de todos os jogos que ele realizou fora de casa, a única derrota que o Coritiba tem é no clássico, né? O Atletiba, quando perdeu pro Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Então, fora isso, o Coritiba ele vem de bons resultados aí fora de casa, entre empates e vitórias, como eu falei, com apenas uma derrota fora de casa. Então, é uma campanha muito boa desse time aí do Seabra, técnico que deu uma liga e deu um jeito nesse Coritiba, ele que assumiu esse ano aqui o time, né? Então, vem fazendo uma boa campanha até então. E aí, nesse confronto aí de mata-mata contra o Santos na Copa do Brasil, eu não imaginava também que o Coritiba ficaria apenas se defendendo e tentar matar o jogo no contra-ataque. Isso daí foi uma premissa logo do começo do jogo, né? Que o Santos mostrou que ia fazer uma pressão, mas aí o nível dessa pressão do Santos ela caiu. O Santos também não criou muitas oportunidades e teve alguns sustos também no primeiro tempo. Não que fossem chances claras de gols, mas o Coritiba ele criou. Então, na etapa complementar aí, o Coritiba ele teve uma bola no travessão, que assustou muito a defesa do Santos, passe cara a cara com o goleiro Diógenes ali, onde o jogador carimbou o travessão, e depois um lance também um pouco até bizarro, né? O Pedro Rocha recebeu um cruzamento dentro da pequena área e ele pisou na bola na hora de finalizar. Se não fosse esse erro aí, acho que pelo menos 1 a 0 o Coritiba teria garantido aí e faria o seu jogo da volta com uma excelente vantagem para cima do Santos, né? E foi isso. E aí, falando sobre o Santos, né, pessoal, é meio que chovendo molhado, né? A minha opinião é que o Santos ele é um time desgraçado. Ele é um time desgraçado assim no sentido de nada dá certo para esse time. A fase é tão ruim que nada funciona.
O técnico Cuca, ele apresentou ali uma formação diferente, com 4 jogadores no meio de campo, deixando o Neymar e o Gabriel ali na linha de ataque. Mas por mais que a opção do Cuca para esse jogo foi povoar ali o meio de campo, esse meio de campo ele não cria nada, gente. Ele não cria nada. Meio de campo que começou ali com um bom tempo, tinha também o Arão, né, para fazer ficar à frente ali da linha defensiva. Mas assim, cara, nada criou. Aí começa aquele chutão, o Neymar tendo que buscar a bola lá no meio de campo, e aí não consegue fazer muita coisa também, porque o Neymar, na maioria do tempo do jogo, é um jogador que não contribui muita coisa para o time. Nem adianta exigir, porque é um cara que já não joga bem há anos, isso é fato, e contra fato não tem o que discutir. E também é minha opinião, né? O cara, ele não rende mais do que ele já rendeu. Muitos torcedores ainda esperam aquele Neymar Prime que já foi há alguns anos atrás, inclusive no Santos. Isso daí não vai acontecer. Mas assim, não conseguiu criar muita coisa também. Então, foi um jogo fraco, mais uma vez, um jogo muito fraco tecnicamente do Santos. E aí na sua linha defensiva, cara, é aquele desespero, né? É aquele desespero de sempre. Senhor Luan Pérez, hein? Eu não sei o que ele tem feito para conseguir se manter no time titular do Santos, viu? Mas tá difícil. Tá difícil de sustentar, porque no primeiro tempo o cara não acertou uma jogada. Defensivamente também, nenhuma. Então, assim, bolas que iam para cima dele, sendo que ele é o lateral que joga pelo lado esquerdo, tendo como companheiro de defesa ali o Escobar, que também é um Deus nos acuda, fica difícil, cara. Fica bem difícil. E aí a gente tem, pelo lado direito, o Igor Vinícius, fazendo ali a parceria junto com o Lucas Veríssimo, que é o único lúcido ali, né, nessa defesa do Santos. Não que seja também um primor de zagueiro, até porque se fosse, não teria voltado para o Santos, obviamente, né? Então, vamos ser francos aqui, e a realidade é essa. Ele não teria voltado para o Santos. Voltou porque foi o clube que acolheu ele aí. Ele conseguiu voltar muito também pela questão da guerra que tem acontecido lá no Oriente Médio, né? Enfim, mas é o único lúcido ali dessa defesa do Santos. E aí, o meio de campo sem funcionar, ataque muito menos, e ficou por isso mesmo. Então, desculpa, gente, o Santos vai ter que buscar então o placar fora dos seus domínios, né? Que vai ficar bem difícil. E acho que o Coritiba tem tudo aí para passar para a próxima fase. Então, o Coritiba vai receber o Santos, aí o jogo da volta marcado para o dia 13 de maio. Então, vamos ver como é que vai ser esse jogo da volta aí, se o Santos vai conseguir fazer alguma coisa de produtivo para esse jogo da volta aí. E passar de fase, né? Porque não dá para aspirar muita coisa com esse time horrível do Santos. Então, se conseguir pelo menos passar de fase, é algo bom para os cofres do clube, já que as premiações aí passando de fase da Copa do Brasil são bem rechonchudas, aí são bem grandes. Então, acho que isso daí de alguma forma ajudaria, né? Então, vai ser uma situação bem difícil aí para o Santos para reverter agora esse empate em 0-0 aí na Vila Belmiro para buscar o resultado fora. Claro, 50-50, né? Apesar de não produzir nada para ter alguma chance de passar, ainda mais fora de casa, mas tudo pode acontecer. Então, a temática do jogo foi essa. O Santos tentou ficar com a bola, mas sem objetividade. Então, é isso. O Santos ele vai agora ter que buscar o resultado fora de casa, o que vai ficar bem complicado aí. E acho que dificilmente o Santos conseguirá a classificação. E é isso, pessoal. Então, venho aqui trazer algumas das informações do jogo que acabou de acontecer aí. Para quem é novo aqui no canal, peço que você se inscreva. Dê o seu like também, não custa nada, tanto a inscrição quanto o like. Isso daí me ajuda demais. Ajuda demais o nosso projeto aí, para a gente crescer dentro da plataforma aí e alcançar aí novos ouvintes, novos assinantes aí do nosso canal, e que vocês contribuam para que a gente continue a crescer dentro da plataforma. Então eu vou ficando por aqui. O Santos agora tem o seu próximo compromisso aí pelo Campeonato Brasileiro no final de semana, vai visitar o Bahia. Então
dois times aí com resultados negativos, né? Bahia que perdeu em casa para o Remo e o Santos com esse empate aí para o Coritiba na Copa do Brasil. Então, ambos aí precisando de uma reabilitação na temporada, né? Principalmente o Santos. E aí também vai enfrentar um jogo dificílimo aí fora de casa. Então, aguardemos aí até o dia 13 de maio para ver como é que vai ser esse jogo da volta aí contra o Coritiba e torcendo ainda aí pela uma luz no fim do túnel para esse time do Cuca. Então, para quem ficou aqui até agora, meu muito obrigado. Um abraço a todos vocês aí, até o próximo vídeo.